Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcos e seja bem-vindo ao canal Matemática com Aplicativos. Neste vídeo, vou mostrar uma forma de construir um programa que encontra as raízes de equações do segundo grau através do método de Bhaskara. Antes de começar, clique em curtir o vídeo e aproveite para assinar o canal. Vamos lá? O projeto que iremos construir hoje vai usar a definição de função e também do método de Bhaskara para encontrar as possíveis raízes de equações do segundo grau. A ideia é a seguinte: montaremos uma tela composta por caixas de textos, botões e legendas. Então, digitaremos os coeficientes nas caixas de texto e quando clicarmos no botão Calcular, o aplicativo vai exibir o valor de cada raiz nas legendas. Então, vamos começar. Acesse a plataforma de desenvolvimento e crie um novo projeto. Inicie adicionando 3 caixas de texto, um botão e 2 legendas. Depois, selecione cada objeto e renomeie para A, B, C, botão Calcular, raiz 1 e raiz 2. A seguir, clique no botão Blocos para montarmos as etapas dos cálculos. A primeira tarefa que o aplicativo deverá fazer é calcular o valor do discriminante delta. Então, precisaremos de um bloco de subtração, um de multiplicação, um de potenciação e 2 numéricos que estão no menu Matemática, além das peças texto dos componentes A, B e C. A montagem fica assim. Comece fazendo o termo b ao quadrado, juntando o bloco verde do componente B e o valor 2 na peça de potenciação. Feito isso, coloque uma peça numérica com o valor 4 e as peças dos componentes A e C. Finalize colocando os conjuntos construídos dentro daquela peça de subtração. Já temos, portanto, o grupo que calcula o valor de delta. Como ele será usado mais 2 vezes, para calcular os possíveis valores de x1 e x2, podemos usar o bloco do procedimento resultado disponível no menu Procedimento para evitar usar todo esse conjunto. Assim, acople aquele conjunto dentro da peça roxa e no lugar da palavra procedimento, escreva delta. Agora, iremos construir os blocos que calculam cada raiz real. Pelo método de Bhaskara, o valor das raízes podem ser dadas por x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Assim, precisaremos de uma peça numérica, uma de soma, uma de multiplicação, outra de divisão, uma de raiz quadrada e uma de trocar o sinal, todas no menu Matemática. Em seguida, a peça chamar delta em procedimentos e as peças texto dos componentes A e B. E também as peças ajustar texto dos componentes raiz 1 e raiz 2 para exibir os possíveis resultados encontrados. Para fazer o menos b, juntaremos essas duas peças. Já para fazer a raiz quadrada do delta, usaremos estes 2 blocos. E agora faremos o produto de 2a. No numerador, teremos a soma de menos b mais raiz quadrada de delta. E finalizamos com a peça de divisão e o conjunto 2a. Para determinar outra raiz, basta copiar este grupo e substituir a peça de soma pela de subtração. Conclua juntando os 2 conjuntos nas peças verdes, ajustar texto. Temos então os conjuntos responsáveis pelos cálculos das 2 raízes. Agora, vamos ensinar o aplicativo a fazer a sequência correta de cálculos. Precisaremos de uma peça C então, no menu Controle, uma peça numérica e uma peça de comparação de valores em matemática, uma peça lilás de inserção de texto no menu Texto. E, novamente, as peças Ajustar texto dos componentes raiz 1 e raiz 2 para exibir os possíveis resultados encontrados. A primeira coisa que o aplicativo deverá fazer é calcular o valor de delta e verificar se ele é menor que zero. Assim, junte essas 3 peças e depois acople na abertura se do bloco se então. Se acaso seja verdadeira a hipótese, não há mais nada a fazer, pois a equação não possui solução. Daí, é preciso que o usuário saiba disso, ou seja, o aplicativo informará que a equação digitada não possui raízes reais. Uma forma de informá-lo é digitando no bloco texto a frase "A equação não possui raízes reais" e depois anexar nas peças Ajustar texto dos componentes raiz 1 e raiz 2, que é onde o usuário espera ver as soluções. Agora, se a hipótese não for verdadeira, o aplicativo efetuará os cálculos de cada raiz. Para que isso aconteça, volte no bloco Se então e adicione o item Se não. Nessa nova abertura, associe os 2 conjuntos que determinam cada uma das raízes. Veja como ficou.
Para finalizar, inclua a função clique do componente botão calcular e dentro da função clique encaixe o bloco laranja da função se então para que as operações sejam iniciadas. Pronto, a parte principal do projeto já está feita. A seguir, vamos testar o programa para verificar se não há nenhum erro. Se acaso percebeu que os resultados não são esperados, volte ao projeto e verifique se todos os blocos estão corretos ou mesmo se não houve troca entre as funções. Agora, você deve voltar no ambiente de desenho e alterar as propriedades dos componentes. Vamos começar editando alguns dos aspectos gerais do aplicativo. Inclusive, sugiro você assistir um material que eu fiz falando apenas sobre a configuração da tela Screen 1, dando dicas para editar as transições de tela, cores de fundo e outros detalhes bem bacana. Selecione o objeto Screen 1 na coluna Componentes e nas suas propriedades escolha Centro em alinhamento horizontal. Você deve escolher um nome para o seu programa e escrever em nome do app. Marque a opção rolável para permitir a tela rolar à medida que mais componentes são acrescentados. E em título, coloque um título para essa tela do aplicativo. A seguir, adicione no topo da tela uma legenda e mude o nome para Legenda Título e em texto escreva a frase Ache as raízes da equação do segundo grau. Inclua uma organização horizontal, disponível em paleta Organização, renomeando para Caixa Equação. E nas propriedades, marque Centro em alinhamento horizontal e vertical e edite a largura colocando 90 em porcentagem. Volte nas caixas de texto e faça o seguinte. Marque fonte negrito, mude o tamanho da fonte para 20, coloque 15 em porcentagem no item largura, retire a frase Dica para a caixa de texto no item Dica, marque a opção Somente números, selecione Centro em alinhamento do texto e na cor do texto escolha azul. Feito isso, arraste as caixas de texto para dentro do componente Caixa Equação. Depois, inclua 4 legendas intercalando entre as caixas de texto. Quando terminar, escreva nas propriedades texto delas o seguinte. Na primeira, parênteses aberto. Na segunda, coloque parênteses fechado, x² mais parênteses aberto. Na terceira fica parênteses fechado, x mais parênteses aberto. E na última, parênteses fechado igual a 0. Insira uma nova legenda abaixo de Caixa Equação e dê o nome de legenda aviso e na propriedade texto escreva a frase. Coloque 0 nos coeficientes que faltarem. Abaixo do botão calcular, coloque outra organização em tabela de nome Caixa Respostas e deixe 2 em colunas e 2 em linhas, editando a largura para 90 em porcentagem também. Na primeira coluna, adicione 2 legendas e escreva raiz 1, 2 pontos e raiz 2, 2 pontos. Após, arraste as legendas raiz 1 e raiz 2, colocando na segunda coluna, propriedade de texto, apague a frase Texto para a legenda. Agora, vá em todas as legendas e modifique as propriedades de acordo com a sua preferência. Os itens mais importantes são marque fonte negrito, mude o tamanho da fonte para o que você desejar, selecione Centro em alinhamento do texto e na cor do texto escolha uma cor. Para o botão calcular, escolha uma cor do fundo, na sua preferência, marque fonte negrito, mude o tamanho da fonte para 20, mude a forma para arredondado, em texto escreva calcular e selecione Centro em alinhamento do texto. Podemos ainda inserir um botão de nome botão limpar com a função de apagar os campos usados para inserir uma nova equação. Depois, vá na construção de blocos e pegue as peças Ajustar texto de todas as caixas de texto e legendas que exibem as respostas e associe ao bloco Obter valor inicial que está no menu Controle. Não se esqueça de formatar as propriedades para deixar igual aos outros. Vamos ver como ficou? Pronto! Agora você pode calcular rapidamente as raízes de equações do segundo grau usando o seu smartphone. No meu projeto, eu apliquei umas modificações diferentes, usando as cores e a logomarca do canal. Se você quiser aprender como faz isso, assim que terminar este projeto, assista ao vídeo que dá umas dicas para modificar as combinações das cores e outros detalhes na tela do aplicativo. Para compartilhar ou instalar o aplicativo no seu dispositivo móvel, assista ao vídeo que está descrito logo abaixo. Para finalizar, vou deixar um desafio para você. Note que o aplicativo só exibe os resultados das raízes quando o delta é maior ou igual a 0, ou retorna a mensagem indicando que a equação não possui raízes reais. A tarefa consiste no seguinte: fazer o aplicativo exibir os cálculos para achar delta e os cálculos para encontrar as raízes quando o delta for igual ou maior que 0. Uma dica é usar o bloco Juntar, disponível no menu Texto, para mesclar legendas e valores encontrados nos cálculos. Boa sorte!
Na descrição tem os links de vídeos tutoriais ensinando como testar os aplicativos e também explicando como funciona a plataforma. Qualquer dúvida, escreva um comentário ou envie um e-mail para matematicacomaplicativos@gmail.com. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Até mais!